bem-vindos ao Manto TV, o canal feito para você. Hoje iremos falar sobre medula espinhal. Mas antes, o que é medula? Medula significa miolo e indica o que está dentro. Temos, por exemplo, a medula óssea dentro dos ossos, a medula suprarrenal dentro da glândula suprarrenal e a medula espinhal dentro do canal vertebral. Quando falamos da medula espinal, primeiramente, temos que conhecer seus limites. O limite cranial da medula espinal, estamos falando do bulbo. Ela limita-se cranialmente com o bulbo, próximo à altura do forame magno, do osso occipital. E o limite caudal da medula seria ao nível de L2 da segunda vértebra lombar. Quando falamos também da medula, temos que saber que ela se termina afiliando-se para formar um cone, o chamado cone medular, que vai se continuar com um delgado filamento meníngeo, chamado de filamento terminal. E a seguir iremos discutir um pouco mais sobre a estrutura da medula, sobre como a medula ela vai ser dividida em substância cinzenta, substância branca. Vamos ver também sobre os nervos espinais e suas conexões, e também, mais posteriormente, sobre anestesias. Então, vistam o manto e venham comigo. Falando agora sobre forma e estrutura geral da medula. Temos que citar que a medula apresenta duas dilatações. Uma dilatação cervical, chamada de intumescência cervical, e uma dilatação lombar, chamada de intumescência lombosacral. Essas intumescências correspondem às áreas em que fazem conexão com a medula espinal as grossas raízes nervosas que formam o plexo braquial e o plexo lombosacral, destinados à inervação dos membros superiores e inferiores, respectivamente. Sobre a estrutura da medula, temos que saber que a medula vai apresentar sulcos longitudinais que percorrem toda a sua extensão. Quais são esses sulcos? Temos o sulco mediano posterior, a fissura mediana anterior, o sulco lateral anterior, o sulco lateral posterior. E na medula cervical existe ainda o sulco intermédio posterior, situado entre o mediano posterior e o lateral posterior, e que continua em um septo intermédio posterior no interior do funículo posterior. Nos sulcos lateral anterior e lateral posterior fazem conexão, respectivamente, as raízes ventrais e dorsais dos nervos espinais. E é interessante falar que a raiz ventral ela é motora e a raiz dorsal ela é sensitiva. Na medula, temos substância cinzenta e substância branca. A substância cinzenta, na medula, ela localiza-se por dentro da branca. A substância cinzenta na medula ela é central e tem um formato de H. E a substância cinzenta ela é dividida em colunas ou cornos. E temos três colunas: coluna anterior, coluna posterior e coluna lateral. E no centro da substância cinzenta vai se localizar um canal, que é o canal central da medula. E quando falamos da substância branca, a substância branca ela é formada por fibras, a maior parte delas mielínicas, e a substância branca da medula recebe o nome de funículos ou cordões. E na parte cervical da medula, o funículo posterior ele é dividido pelo sulco intermédio posterior no fascículo grácil e fascículo cuneiforme. O fascículo grácil mais medial e o cuneiforme mais lateral são responsáveis pela sensibilidade profunda. Fascículo grácil responsável por sensibilidade profunda dos membros inferiores e fascículo cuneiforme responsável pela sensibilidade profunda dos membros superiores. Falando agora sobre a conexão com os nervos espinais. Nos sulcos lateral anterior e no sulco lateral posterior, fazem conexão pequenos filamentos nervosos denominados filamentos radiculares.
Estes filamentos radiculares eles vão se unir para formar, respectivamente, as raízes ventral e raiz dorsal. E estas duas raízes, raiz ventral e raiz dorsal, vão se unir para formar os nervos espinais. Temos 31 pares de nervos espinais. E como estão divididos esses 31 pares de nervos espinais? Temos 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e geralmente um coxígeo. E quando falamos de 8 cervicais, isso é interessante, porque vamos ter 8 pares de nervos espinais cervicais, sendo que só temos 7 vértebras cervicais. Sendo assim, o primeiro par espinal C1 ele vai emergir superior à primeira vértebra cervical, enquanto que o oitavo par espinal cervical ele vai emergir abaixo da sétima vértebra cervical. E é interessante falar também que a conexão com os nervos espinais marca que existe uma segmentação da medula. Entretanto, a segmentação na medula ela não é completa, porque não tem uma delimitação exata através de sulcos. Falando agora sobre topografia vértebro-medular. Sabe-se que abaixo de L2, o canal vertebral contém apenas as meninges e as raízes nervosas dos últimos nervos espinais, que dispostas em torno do cone medular e do filamento terminal constituirão em conjunto a cauda equina. Até o 4º mês de vida intrauterino, a coluna vertebral e a medula elas crescem ao mesmo tempo, no mesmo ritmo. A partir do 4º mês, a coluna começa a crescer mais que a medula, principalmente na porção caudal. E qual o impacto disso? O impacto é que quando a coluna vertebral cresce mais que a medula, há um afastamento dos segmentos medulares das vértebras correspondentes. E assim, no adulto, por exemplo, as vértebras T11 e T12 não estão relacionadas com os segmentos medulares torácicos, por exemplo. T11 e T12 acabam tendo relação com os segmentos medulares lombares. Por exemplo, uma lesão em T12 pode afetar, então, a medula lombar. E uma lesão de L4 afetará apenas as raízes da cauda equina. Ou seja, conhecer essa relação entre vértebra e segmento medular é muito importante para a parte clínica, porque muda totalmente o prognóstico. E é interessante, existe uma pequena regra para saber essa relação entre vértebra e o segmento medular correspondente. Entre C2 e T10, adiciona-se 2 ao número do processo espinhoso da vértebra, e daí tem o número do segmento medular subjacente. Como assim? Por exemplo, C4, da vértebra C4, eu adiciono 2, e daí eu vou ter o número do segmento medular subjacente. Então, da vértebra C4, o segmento medular subjacente seria um nível de C6. E a exceção à regra são os processos espinhosos das vértebras T11 e T12, que vão corresponder aos 5 segmentos lombares, enquanto o processo espinhoso de L1 vai corresponder aos 5 segmentos sacrais. Então, é muito importante conhecer sobre essa relação entre vértebra e segmento medular. Falando sobre envoltórios da medula. Assim como em todo o sistema nervoso central, com a medula não é diferente. Vamos ter 3 meninges, a dura mater aracnoide e a pia mater, que vão serem os envoltórios da medula. A dura mater, a meninge mais externa, ela é também chamada de pacmeninge. A dura mater ela vai ter prolongamentos laterais que vão embanhar as raízes dos nervos espinais e vão se continuar com o epineuro, que vão envolver os nervos.
A meninge intermediária é a aracnoide e a meninge mais interna é a pia mater. Quando a medula, falando agora sobre a pia mater especialmente, quando a medula termina no cone medular, a pia mater vai se continuar caudalmente, formando um filamento esbranquiçado chamado de filamento terminal. A pia mater também, ela vai formar de cada lado da medula uma prega longitudinal que se chama ligamento denticulado. Esse ligamento denticulado ele vai ter duas margens, uma margem medial, que vai se continuar com a pia mater, e uma margem lateral, que vai se inserir na aracnoide e na dura mater. Existe também um ligamento chamado ligamento coxígeo. O que é o ligamento coxígeo? Nada mais é, o ligamento coxígeo é quando o filamento terminal envolvido por uma dura mater, pela camada de dura mater, ele vai se inserir no periósteo da superfície dorsal do cóccix. Então, o ligamento coxígeo nada mais é que o filamento terminal, que é a continuação, né, da pia mater, se chama filamento terminal, e o filamento terminal envolvido por uma camada de dura mater vai se inserir no periósteo, na superfície dorsal do cóccix, e assim vai se constituir o ligamento coxígeo. Falando sobre anestesias nos espaços meníngeos, temos a anestesia raquidiana e a anestesia epidural ou peridural. Falando primeiramente da anestesia raquidiana, nessa anestesia o anestésico é introduzido no espaço subaracnoide. E é interessante saber quais camadas se vai atravessar a agulha até chegar no espaço subaracnoide. Então, na anestesia raquidiana, a agulha vai atravessar a pele, tela subcutânea, ligamento supraespinhoso, ligamento interespinhoso, ligamento amarelo, dura mater, aracnoide e embaixo da aracnoide vai se chegar ao espaço subaracnoide, que é onde é introduzido o anestésico nesse caso. E agora falando da anestesia epidural. A anestesia epidural vai ultrapassar os seguintes estratos: pele, tela subcutânea, ligamento supraespinhoso, ligamento interespinhoso e ligamento amarelo. Porque logo abaixo do ligamento amarelo você vai ter o espaço epidural. E no caso, a anestesia epidural, ela não apresenta alguns inconvenientes que a anestesia raquidiana ela apresenta. Na anestesia epidural, por exemplo, não vai ter dores de cabeça tão frequentes, que essas dores de cabeça frequentes na anestesia raquidiana, elas resultam de uma perfuração da dura mater e também de extravasamento de líquor. Nessa questão, o paciente foi diagnosticado com apendicite e deverá ser submetido à cirurgia sob raquianestesia. A que nível da coluna deverá ser realizada a punção para se realizar a anestesia? O nível da coluna que deve ser realizado a punção é abaixo de L2. Por quê? Porque a gente sabe que o limite caudal da medula, onde a medula termina, é L2. Então, você tem que fazer mais ou menos ali ao nível de L2. Então, você sabe que você tem que fazer abaixo de L2 a punção. Se você fizer acima de L2, você pode lesionar a medula.